exposição da palavra de Deus. Então, quero convidar os irmãos para que nós nos ponhamos em pé e abramos as nossas Bíblias no livro de Romanos, capítulo 8, versículos 31 a 39. Romanos 8, 31 a 39. Depois leremos também apenas um versículo de 1 Coríntios 15, versículo 5. Romanos 8, 31 a 39, creio que todos os irmãos já encontraram. Vamos então ler. Que diremos, pois, à vista destas coisas? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Aquele que não poupou o seu próprio filho, antes por todos nós o entregou, porventura não nos dará graciosamente com ele todas as coisas? Quem tentará acusação contra os eleitos de Deus? É Deus quem os justifica. Quem os condenará? É Cristo Jesus quem morreu, ou antes, quem ressuscitou, o qual está à direita de Deus e também intercede por nós. Quem nos separará do amor de Cristo? Será a tribulação, a angústia, a perseguição, a fome ou nudez, o perigo ou a espada? Como está escrito, por amor de ti, somos entregues à morte todo dia, fomos considerados como ovelhas para o matadouro. Porém, em todas essas coisas, somos mais do que vencedores, por meio daquele que nos amou. Porque eu estou bem certo de que nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem os principados, nem as coisas do presente, nem do porvir, nem os poderes, nem a altura, nem a profundidade, nem qualquer outra criatura poderá separar-nos do amor de Deus, que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. E 1 Coríntios, capítulo 15, versículo 57, o apóstolo Paulo, novamente, por intermédio do Espírito Santo, nos fala, graças a Deus, que nos dá a vitória por intermédio de nosso Senhor Jesus Cristo. Que Deus abençoe a leitura da sua santa palavra. Senhor, nós te agradecemos pelas muitas bênçãos, Deus, que temos recebido da tua parte. Nós te agradecemos, ó Deus, pelo teu poder, pelo teu amor, ó Deus, pelo teu perdão sobre nossas vidas. Obrigado, Senhor, por tudo. Fica conosco. Derrama, Senhor, sobre nós a tua graça. Nós te pedimos e te oramos em nome de Jesus. Amém, Senhor. Os irmãos podem se assentar. Esses dois textos, irmãos, que nós acabamos de ler, o apóstolo Paulo, em um momento muito difícil da igreja, nos primeiros séculos, quando a igreja, quando os cristãos, quando nossos irmãos antepassados estavam sofrendo perseguições terríveis que duraram até ali talvez a metade do quarto século, muitos sendo mortos de maneira cruel, tão somente por confessarem a sua fé em Jesus Cristo, perdendo tudo o que tinham, sendo-lhes tirada toda a dignidade. E o apóstolo Paulo, ali no primeiro século, em meio a essas questões, também passando por inúmeros problemas, ele vem e nos registra, pela orientação do Espírito Santo, este texto maravilhoso sobre vitória. E é interessante, irmãos, que vitória quer dizer triunfo, conquista, o êxito em alguma realização. E quando nós conquistamos algo que queríamos, porque lutamos, quando temos o triunfo sobre algo que nos aflige, isso é muito bom. E isso deve ser uma verdade, uma realidade em nossas vidas. Todas as nossas vitórias, sejam elas quais forem, elas devem ser encaminhadas como motivo de gratidão a Deus.
o nome de Deus, ele precisa ser glorificado por intermédio das vitórias que alcançamos. Mas é muito interessante nós notarmos que este termo, que esta palavra vitória, tem tido uma distorção muito grande desta verdade bíblica preciosa em muitas igrejas, em muitos púlpitos, por meio de muitas doutrinas equivocadas. Porque a vitória sob esse enfoque que muitos têm dado distorcidamente, ela é anunciada como se fosse, esta vitória bíblica que a Bíblia nos mostra, como se fosse um antídoto para todos os males da vida humana, para todos os nossos anseios. Ela tem sido por muitos anunciada como uma garantia infalível de solução para os nossos problemas e para a conquista de coisas. Tudo baseado em uma certa obrigação que Deus tem conosco de nos abençoar. Deus tem que nos abençoar de qualquer maneira, porque afinal de contas, isto é promessa dele. Então, há alguns segmentos religiosos, e alguns chegam a ser, irmãos, com todo perdão, mas até engraçado, porque alguns segmentos religiosos, eles procuram lançar frases de efeito, exaltando a certeza desta vitória sobre qualquer circunstância, sobre qualquer problema. Então, por exemplo, é muito comum nós vermos aí, né, eles falam, olha, a Bíblia garante, Deus vai te dar vitória. Então, tome posse da bênção. Repreenda o devorador. Isso é o que a gente mais ouve por aí, né? Repreenda o devorador, que o devorador vai sumir da tua vida. Deus vai restituir tudo que você perdeu. 2024 foi um mau ano para você, você perdeu coisas, não se preocupe, Deus vai restituir tudo para você. Satanás vai ser esmagado debaixo dos seus pés, e a gente vê muita gente sendo esmagada debaixo dos pés de Satanás, mas anunciam, propalam estas questões por aí. E aí, no meio disso tudo, entra lenço ungido, entra copo d'água, entra um monte de coisas, como uma forma de dar alguma certeza àqueles que ouvem, a garantia de que vão ter vitória em tudo e sobre qualquer circunstância. Só que tem um detalhe, você tem que estar naquela igreja, porque nas demais você não vai conseguir nada. Então tem que estar lá, tem que estar com eles, porque lá Deus tem compromisso com todos, nas demais não tanto. Então são frases com um bom efeito, mas vazias de verdade, vazias de um conteúdo bíblico, pois são baseadas nos critérios pessoais, nas interpretações pessoais de quem as enuncia. E quem não conhece a Bíblia, quem não conhece o verdadeiro Deus bíblico, acaba indo atrás dessas promessas, que na grande maioria são totalmente divorciadas, separadas da verdadeira interpretação bíblica, daquilo que Deus espera realmente de nós em termos de comportamento com o que Ele quer. Irmãos, a verdade é o seguinte, nós não podemos duvidar do poder de Deus em nos abençoar. Esta é uma verdade, irmãos. Esta é uma verdade. Deus nos abençoa, sim. A bênção de Deus é bíblica, ela é verdadeira. A prosperidade com Deus é bíblica, é verdadeira. E a Bíblia está recheada de manifestações nesse sentido. Eu gosto muito, irmãos, de um texto que tem na palavra de Deus. Eu acho fantástico esse texto, que muitos irmãos conhecem, e alguns talvez já tenham ouvido falar, que é a oração de Jabez. Eu também nunca sei se é Jabes ou se é Jabez, mas vai Jabez mesmo. Eu acho muito interessante a oração de Jabez, porque Jabez surge do nada.
No meio de uma genealogia, surge Jabez. E do jeito que surge, desaparece. Nunca mais se ouve falar nele. Mas veja que coisa interessante. O que a Bíblia diz. Foi Jabez mais ilustre do que seus irmãos. Sua mãe chamou-lhe Jabez, dizendo, porque com dores o dei à luz. E Jabez invocou o nome do Deus de Israel, dizendo, ó Senhor, tomara que me abençoes, tomara que me alargues as fronteiras, e que sejas comigo a tua mão, e me preserves do mal, de modo que não me sobrevenha a aflição. E Deus lhe concedeu o que tinha pedido. Acabou-se a história de Jabez. Ninguém sabe mais nada sobre ele. Então, vejam que Jabez, ele não ficou conhecido e não entrou na história bíblica por ter alcançado uma vitória estrondosa, mas ele ficou conhecido por ter orado a Deus humildemente e ter manifestado poderosamente a sua fé inquebrantável em Deus, e Deus o abençoou. Eu acho interessante que Jabez foi franco com Deus. Ele falou, Senhor, eu quero que me abençoes e me alargues as fronteiras. Ele estava falando, Senhor, eu quero prosperidade material. Mas o que é que ele vai fazer com essa prosperidade material? Quando o irmão é abençoado por Deus na vida material, o que é que o irmão faz com essa bênção? As nossas bênçãos, elas têm que ser abençoadoras no reino de Deus. Eu não posso querer coisas para mim e enfiar tudo no meu bolso e esquecer do reino de Deus. Porque se Deus me abençoa, Ele me abençoa para a honra e glória do seu nome. E eu devo retornar com isso para a honra e glória do nome de Deus. Jabez orou poderosamente a Deus e foi atendido. Com humildade ele pediu a Deus. Ele não ordenou nada a Deus. O Senhor tem que me abençoar porque está escrito na Bíblia que vai me abençoar. Jabez pediu a Deus, Senhor, se o Senhor quiser me abençoar, se for da tua vontade me abençoar, eu aceito a tua bênção, eu quero a tua bênção, mas dentro da tua vontade. Foi assim que Jabez orou humildemente, pedindo a Deus vitória material e vitória espiritual. E Deus concedeu o que tinha pedido. E esta passagem maravilhosa ficou registrado para nós como um exemplo de humildade e profundidade de uma oração sincera ao Senhor. E quando nós lemos esses textos escritos pelo apóstolo Paulo, nós vemos que da mesma forma o apóstolo Paulo nos ensinou que nós venceremos sim, que já somos vitoriosos em Deus, porque Deus verdadeiramente nos abençoa. Mas a despeito disso, irmãos, nós não estamos isentos de passar por momentos difíceis, por lutas, como aconteceu com o próprio apóstolo Paulo. E há tanta fala de vitória por aí, que é tão decantada, que muitas pessoas não conseguem muitas vezes lidar com a falta de vitória, com um problema, com uma dificuldade, com uma luta, com um momento mau e difícil na sua vida, porque sempre disseram para ela, você vai vencer, você é um vitorioso, você é a cabeça e não é cauda, e falam, e as pessoas se deparam às vezes com uma situação de dificuldade na sua vida, e não sabem muitas vezes como reagir a isso. E aí fala, mas o pastor falou que o meu sofrimento ia acabar, que a minha vida ia mudar completamente, que todos os meus problemas seriam resolvidos, que até que as minhas dívidas seriam quitadas, que eu ia ter carro, que eu ia viver numa boa. E continuo passando por momentos de amargura, de sofrimento, e o que é que eu faço agora com isso tudo? Porque Deus não me abençoou, porque Deus não me deu a vitória que era prometida. E essa, queridos, é uma demonstração cabal, certa, de que a pessoa estava iludida e não convertida, porque sequer chegou a conhecer esse Deus que abençoa. Esse evangelho, irmãos, de soluções mágicas, não é bíblico.
Pelo contrário, ele é antibíblico. Porque ele move as pessoas em direção à bênção de um Deus que eles nem conhecem, ao qual não querem servir. Querem sim que Deus dê tudo para eles, mas não querem ter compromisso com Deus. Não querem ter uma vida dedicada a Deus. Não querem estar aqui domingo pela manhã exaltando o nome de Deus, compartilhando da presença do Senhor, em comunhão com os irmãos e com Deus. Querem a provisão de Deus sim, mas não querem servir com amor e fé o Deus da provisão. Eu me recordo de um texto muito interessante em que Jesus estava em um determinado local, à beira do mar, e ele fez a multiplicação dos pães. E o povo ali naquele momento estava passando por uma privação, não tinham o que comer, não tinham nada. Então Jesus faz a multiplicação dos pães, alimenta sobejamente aquela multidão. Todos ficam saciados, e Jesus, tendo cumprido esta tarefa, naquele momento, ele atravessa o mar e vai lá para o outro lado, para Cafarnaum, se eu não me engano. E quando a multidão, depois de comer regaladamente e acordar, cadê Jesus? Cadê aquele que nos abençoou? Cadê aquele que nos deu aqui a vitória nesse momento? Passou para lá de lá o quê? Vamos todo mundo para lá. E correu todo mundo lá para o outro lado. E quando chegaram lá do outro lado do mar, encontraram Jesus, falaram: mas Jesus, mas o que é que o senhor está fazendo aqui? O senhor tem que estar lá conosco, nos abençoando, nos dando a vitória. Nós queremos o Senhor lá com a gente. E o que Jesus fala para eles? Vós me quereis, não porque me amam, não porque me querem servir, mas me quereis porque eu alimentei vocês. O que vocês querem é matéria, é material, são bens. Não me querem como Senhor das suas vidas. E é muito interessante, irmãos, que há muita gente indo atrás dessas interpretações despropositadas, que os levam, que os movem em direção a Cristo por interesses, muitas vezes apenas e tão somente materiais, e acabam sofrendo e passando por decepções terríveis. Mas não faltou honestidade ao apóstolo Paulo em descrever e afirmar por intermédio do Espírito Santo que o fato de recebermos a Cristo como Senhor das nossas vidas não nos impede de passarmos por lutas, privações e sofrimentos nesta vida, como aconteceu com Ele próprio. E a pergunta que nós devemos nos fazer, a pergunta que nós devemos responder é o seguinte: como é que nós nos comportaremos diante disto? Como é que reagiremos diante de circunstâncias que nos são desfavoráveis? Como é que reagiremos quando o infortúnio nos alcança? Quando sofremos perdas, quando sofremos derrotas, quando sofremos crise, quando a doença bate à porta das nossas vidas? A nossa fé nos permitirá a nossa caminhada com Cristo, ou viraremos as costas e resmungaremos: Deus não me abençoou, Deus não me deu vitória, portanto esse Deus não me serve. Qual será a nossa reação? Qual será o nosso comportamento com relação a isto? Sabe, irmãos, eu acho também maravilhoso o texto de Jó. O livro de Jó é uma pérola bíblica. E Jó, como nós sabemos, quando ele passava por um momento mais difícil da sua vida, reunindo todas as perdas de coisas que lhe eram preciosas, quando ele ficou sem nada, quando ele estava para lá do fundo do poço, e a mulher dele vem e o aconselha a amaldiçoar a Deus e a morrer, porque já não restava mais nada. A resposta de Jó é simplesmente maravilhosa, porque Jó, em meio àquele turbilhão de coisas ruins que envolveu a sua vida, ele vira para a mulher e diz o seguinte: olha, mulher, nós recebemos o bem de Deus e não suportaríamos em nome dele um momento difícil.
E aí a Bíblia registra, em tudo isso, não pecou Jó contra Deus. Isso, irmãos, é fé. Isso é compromisso com Deus. Isso é algo maravilhoso e que nos leva para uma certeza de verdadeira vitória. Jó estava passando em meio ao deserto, mas o que fez diferença na vida dele foi a fé sincera ao Deus a quem ele conhecia e a quem servia. O apóstolo Paulo também, nesses textos, ele nos ensina que nossa vitória final, ela está garantida, irmãos. Garantida por Deus. Mas nós precisamos conhecer esse Deus. Nós precisamos ter experiências com esse Deus. Nós precisamos lançar na mão de Deus confiadamente a nossa vida, os nossos momentos, o nosso futuro, na certeza de que Ele estará conosco. Porque o apóstolo Paulo, ele não apenas afirmou isso, ele viveu isso. De fato, ele viveu isso. Lá em 2 Coríntios, capítulo 11, versículo 23... o apóstolo Paulo descreve ligeiramente alguns momentos de luta que ele passou. E creio eu, queridos, que isto aqui é pouco diante do que ele sofreu. O apóstolo Paulo, o homem de Deus, um servo do Senhor, que dedicou toda a sua vida ao reino de Deus. Vejam o que ele diz aqui em 2 Coríntios 11, a partir do versículo 23. São ministros de Cristo? Falo como fora de mim, eu ainda mais. Em trabalhos muito mais em prisões, em açoites sem medida, em perigos de morte muitas vezes. 5 vezes recebi 2 judeus, 1/40 de açoites menos 1. É isso que Paulo ganhava por servir a Cristo. 5 quarentenas de açoite, menos 1, ou seja, 195 chibatadas ao todo, que a lei mandava dar 40. Então os judeus falavam assim, bom, como nós somos bons e cumpridores da lei, vamos fazer o seguinte, vamos quebrar o galho dele, vão dar só 39, porque aí não tem problema, a gente está obedecendo a lei. Fui 3 vezes fustigado com varas, 1 vez apedrejado, em naufrágios 3 vezes, 1 noite e 1 dia passei na voragem do mar, em jornadas muitas vezes, em perigos de rios, em perigos de salteadores, em perigo entre patrícios, em perigo entre gentios, em perigos na cidade, em perigos no deserto, em perigos no mar, entre falsos irmãos, em trabalhos e fadigas, em vigílias muitas vezes, em fome e sede, em jejum muitas vezes, em frio e nudez. Vejam, irmãos, esse é o apóstolo Paulo. Ele experimentou todas essas mazelas, esses sofrimentos, por amor a Cristo. Mas apesar disto, a fé dele em Jesus, o compromisso dele com Deus, o levou à vitória final. A ponto de ele afirmar, né, de uma maneira extraordinária e maravilhosa, lá em 2 Timóteo 4, 6-8, que ele diz o seguinte, já estou sendo oferecido por libação, e o tempo da minha morte está próximo. E aí ele afirma, porém, combati o bom combate, acabei a carreira e guardei a fé. Isto, irmãos, é vitória. Isso é vitória. Porque, queridos, vitória, a nossa vitória não consiste em ajuntar coisas, em amealhar riquezas, não consiste em comprar coisas, em ter uma vida regalada, folgada, com todo o conforto. Não é reunir conhecimentos seculares, um monte de diplomas. Não é, queridos, lutar insanamente para conquistar riquezas. Não é alcançar o sucesso e viver debaixo dos holofotes, das luzes. Porque essas coisas não dão sentido, não dão verdadeiro sentido à vida humana. Tudo isto pode acontecer e é bom que aconteça, mas em acontecendo, eu devo encaminhar tudo
tudo isso com gratidão a Deus. Porque a verdadeira vitória consiste, como vimos, em andar com Deus, em dedicar a Ele a vida e todas as conquistas que aqui tivermos, encaminharmos a Ele. Sem isso, nenhuma vitória que tenhamos fará sentido. Vencer, queridos, é suportar com humildade e esperança o tempo da provação, até que sejamos aprovados. Vencer é passar pelo vale, pelo fracasso, pela dor, pelas perdas, pelos prejuízos, pela derrota, pelas lutas, pela doença, na certeza de que Deus estará conosco sempre. Que Deus o pega pela mão, querido, e caminha com você, até que você chegue do outro lado, na certeza de que Deus não nos abandona, na certeza de que a provação passará, e nós seremos em Cristo aprovados. Lá em Tiago, capítulo 1, versículo 12, diz o quê? Bem-aventurado o homem que suporta com perseverança a provação, porque depois de ter sido aprovado, receberá a coroa da vida, ou seja, receberá a vitória, os louros da sua vitória, a qual o Senhor prometeu aos que o amam. Isso, irmãos, é a vitória em Deus, isso é a certeza da vitória. E aí, quando agimos assim, Deus olha para nós e tem alegria em nós. Deus olha para você, meu irmão, para você, minha irmã, e tem alegria na sua vida. E fala, esse é um servo fiel, esse é um servo que eu quero. São esses os servos que eu quero. São esses os filhos que eu quero, filhos que me amam verdadeiramente, que confiam na minha providência, que entregam as suas vidas a mim e que permitem que eu o caminhe com eles. É interessante que, a despeito de Jó e do apóstolo Paulo terem sido homens notáveis e fiéis a Deus, passaram por lutas terríveis, por sofrimentos terríveis. O fato de serem fiéis a Deus não os impediu, não os livrou de passarem por momentos maus e difíceis. Seus exemplos e o exemplo de outros grandes homens e mulheres de Deus, não só na Bíblia, mas aqui mesmo entre nós, como já tivemos vários, devem servir para nos incentivar no caminho da fé e da comunhão com Deus. Porque, queridos, a Bíblia nos mostra, e há muitos exemplos, de homens e mulheres de Deus, que passaram por fracassos terríveis, por momentos terríveis, mas ainda assim foram vencedores. É interessante ler que Abraão, o pai da fé, ele mentiu, foi um homem leniente, não esquentou muito a cabeça com algumas coisas que estavam acontecendo. Abraão foi capaz de abandonar Agar e seu filho, Ismael, à morte. Jogou lá para o cantinho, deixa morrer aí, que é problema deles aí. Contudo, era o amigo de Deus. Jacó mentiu, traiu, trapaceou, enganou. E ele foi de suplantador, aquele que tem a vitória em Deus. O que dizer de Moisés, que matou uma pessoa, fugiu, escondeu-se? Moisés era turrão, teimoso, discutiu com Deus, brigou com Deus, mas foi sendo preparado por Deus para ser o libertador, o grande profeta, juiz e sacerdote. E de Davi, irmãos, o que dizer de Davi? Davi fez coisas que a gente só de pensar fica com vergonha alheia, né? Aprontou poucas e boas. E, no entanto, foi intitulado como o homem segundo o coração de Deus. Todos sofreram derrotas terríveis. Algumas de nos causar espécie, de nos causar horror. E a Bíblia, irmãos, é maravilhosa por isso.
Essas descrições desses homens e mulheres de Deus, elas nos revelam de uma forma cristalina como a Bíblia é verdadeira, porque se a Bíblia fosse obra humana, tudo isso seria jogado para debaixo do tapete. Eu que não vou esconder, eu que não vou botar isso aqui, ninguém pode saber dessa situação, joga para debaixo do tapete. Mas a Bíblia não, a Bíblia vem descrevendo, fulano fez isso, Beltrano fez aquilo, ciclano fez isso e aquilo. A Bíblia não esconde nada de ninguém e nada sobre ninguém. Ela revela de uma maneira extraordinária tudo aquilo que aconteceu com esses personagens, homens e mulheres de Deus. Ela revela quem eles foram, o que eles fizeram, da mesma forma que revela quem nós somos e o que nós fizemos e o que nós temos feito. Mas acima de tudo, queridos, a Bíblia revela quem Deus é e o que Deus faz por nós, o que Deus fez por aqueles homens, o que Deus faz por você, o que Deus quer fazer por você. A Bíblia nos revela isso de maneira clara, por meio da graça maravilhosa de Deus. Apesar dessas notáveis figuras fracassarem terrivelmente em muitas situações, todos eles, pela fé em um Deus a quem amavam e serviam, superaram suas dificuldades e aí sim venceram, tornaram-se vencedores. Então, queridos, é preciso que nós saibamos que o mesmo se dá conosco. Muitas vezes, irmãos e irmãs, nós caminhamos o caminho de Deus, caminhamos a senda de Deus, caminhamos a vereda de Deus, atrás de promessas de vitória que não são bíblicas, atrás muitas vezes de interesses que não são corretos, atrás dos interesses, das bênçãos materiais de Deus. Vai orar, só pede, Deus, eu quero ser abençoado nisso, abençoado naquilo. A pessoa não para um instante para dizer, Senhor, muito obrigado, porque em Ti eu já alcancei a vitória. E a verdadeira vitória é estar contigo, é ter a certeza da vida eterna e da salvação. O que define, queridos, nossa verdadeira vitória é o nosso compromisso inabalável de fé no Deus eterno, no Deus que está conosco, no Deus que caminha conosco, mas no Deus também que me chama a uma responsabilidade, no Deus que está em mim, que se move em mim e que me mostra quando estou errado, me chamando à correção, e eu não posso ter os ouvidos fechados para os avisos de Deus. Porque o seu amor é eterno, a sua justiça também, e Ele nos quer de uma maneira totalmente inteira nessa relação com Ele. Porque se assim fizermos, irmãos, quando falharmos, quando errarmos, quando fraquejarmos, quando cairmos em pecado, quando causarmos tristeza ao nosso Senhor, ao nosso Deus, ao Senhor Jesus que derramou o seu sangue por nós na cruz. Quando nos encontrarmos em situações assim, se nós formos sinceros com Deus, nós teremos a certeza de que Deus estará conosco, que Ele caminha conosco, que Ele nos diz como Isaías, que Ele vai nos tomar pela mão direita e vai nos conduzir, vai caminhar conosco, vai nos sustentar. E aí sim, queridos, teremos vitória, teremos a verdadeira vitória, e aí sim triunfaremos, pois nossa vitória não estará nos nossos próprios méritos, porque não os temos, nem em nossos interesses mesquinhos diante de Deus, porque devem ser afastados do nosso coração e de nossas vidas, mas nossa vitória estará nas mãos do Senhor, que assim nos garante. A verdadeira vitória consiste em andar com Deus, mesmo em meio aos nossos erros e fracassos, mesmo em meio às nossas falhas e nossos pecados, na certeza de que Ele não nos deixa
não nos abandona e que com Ele e por Ele a vitória é certa. Queridos, quando estamos fraquejando, quando estamos mergulhados na tristeza, na incerteza, quando a amargura começa a corroer os nossos sentimentos, a nossa vida, como aconteceu com tantos homens e mulheres de Deus, como nós lidaremos com isso? Como você, querido, lidará com isso? Qual será a nossa atitude? Nós nos entregaremos e simplesmente desistiremos e viraremos as costas para Deus? Deus não me abençoou, Deus não me deu vitória, Deus não me deu isso, Deus não me deu aquilo. Ou simplesmente nós reafirmaremos nosso compromisso de fé inabalável em Deus e com Ele prosseguiremos. Porque se fizermos isso, a vitória virá dentro da vontade de Deus, segundo a vontade dEle, como foi para Jabez. Jabez orou: Senhor, se quiseres me abençoar, eu recebo a tua bênção. É assim que devemos orar, irmãos. Senhor, se o Senhor quiser me abençoar nesta forma, eu recebo a tua bênção. Senhor, se quiseres me abençoar deste jeito, eu recebo a tua bênção. Senhor, se quiseres fazer isto ou aquilo, eu creio e recebo em nome de Jesus. Mas não podemos exigir nada de Deus. Não somos merecedores de nada da parte de Deus. E é por isso que o apóstolo Paulo afirmou lá em 2 Coríntios, lá em 15:57, mas graças a Deus que nos dá a vitória por meio de Cristo Jesus. Isto, irmãos, é a verdadeira vitória do servo de Deus. 1 Coríntios 15:57, graças a Deus que nos dá a vitória por intermédio de nosso Senhor Jesus. Querido, você está passando por um momento difícil na sua vida. Você está passando por um momento mau. Você, de alguma forma, fracassou, errou. A luta tem sido grande na sua vida. Saiba, querido, que você não está só. Creia nessa verdade, meus irmãos. Isso é verdadeira vitória, é crer que eu sirvo a um Deus de verdade, um Deus que me ama, um Deus que quer o melhor para mim, um Deus que está disposto a me ajudar, mas que eu tenha certeza disso, que eu creia nisso e que eu permita que Deus haja como Ele quer na minha vida, não como eu quero. Você não está só. Então você está carregando um fardo que é pesado para você. Diga a Deus: Senhor, eu estou em luta, eu estou passando por um momento mau e difícil, mas se tu quiseres, tu podes me abençoar e eu serei vitorioso assim, em nome de Jesus. Creia nessa verdade. Sabe por quê, irmãos? Quando nós estamos errados diante de Deus, quando estamos fraquejando, o nosso inimigo, Satanás, nos olha e nos acusa. E às vezes a gente fica oprimido debaixo disso. Puxa vida, o que eu fiz? Essa semana passada conversei com um irmão, não é membro de nossa igreja, mas ele estava me falando: eu tomei uma decisão alguns meses atrás, que foi uma desgraça na minha vida. Onde eu estava com a cabeça quando fiz isso? É o inimigo acusando, é Satanás acusando, mas as pessoas esquecem neste momento de olhar para Deus, porque Deus nos olha com os olhos do amor e do perdão, dizendo para você: isso foi feito, acabou, eu te perdoo, vamos embora, pegue a minha mão e vamos caminhar juntos, porque eu estou contigo e não te deixarei. É como Mateus 11, 28 e 30, um texto maravilhoso, conhecido demais, mas poucas vezes aplicado às nossas vidas, nos chama: vinde a mim, todos vocês que estão cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. O nosso descanso, irmãos, seja aqui ou seja lá na eternidade, está em Deus tão somente, não está nas coisas, não está nos nossos muitos esforços para alcançá-lo. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, porque sou manso e humilde de coração, e achareis
descanso para as vossas almas. Isso é maravilhoso, irmãos. Isso é uma bênção. A nossa alma, em meio a tantas lutas, em meio ao mundo tão cruel, em meio a tantas loucuras que vemos por aí, a nossa alma poder descansar no Deus eterno, porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. O jugo do mundo, queridos, é pesado. O jugo do pecado é pesado. O jugo do distanciamento de Deus é pesado. Mas o jugo de Deus é suave. E Ele quer que você divida com Ele os seus fardos, as suas lutas, as suas incertezas, as suas dúvidas. Porque são questões, irmãos, humanas. Quantas vezes nos vemos diante de determinadas situações e fraquejamos. E queremos sair correndo para resolver aquilo do nosso jeito. E Deus está olhando e pensando e falando: meu filho, o que é que você está fazendo? Divida comigo esse fardo, porque eu vou carregar com você. Tome o meu jugo sobre você, porque esse jugo que você está carregando é muito pesado. O meu é suave. É preciso que você creia e caminhe comigo. Então, querido, eu quero convidá-lo nesta hora que você abaixe a sua cabeça, que você eleve o seu pensamento ao Senhor e que fale com Deus. Ore para Deus nessa hora, a oração de Jabez, e diga: Senhor, se o Senhor quiser me abençoar, humildemente eu te peço, e eu recebo a tua bênção sobre a minha vida, porque eu creio. Querido, até onde a tua fé te levará? Até onde a tua fé moverá teus passos em direção ao Senhor de nossas vidas, ao Deus eterno e verdadeiro, aquele que dá a verdadeira vitória. Fale com Deus, diga a Deus: Senhor, eu estou passando por um momento de luta, um momento de dificuldade, eu tive este ou aquele problema, mas eu te peço em nome de Jesus, a tua bênção para a minha vida nesta manhã, porque eu creio na tua graça, eu creio no teu amor, eu creio no teu perdão, e contigo eu vou recomeçar, eu vou avançar e vou vencer. Esta é a verdadeira vitória, dedicarmos nossas vidas integralmente a Deus, sabendo que Ele cuida de nós. Senhor Deus, nós queremos te louvar, Senhor, pela beleza da tua palavra, pela santidade da tua palavra. Senhor, queremos te louvar pelo teu amor para conosco, pelo teu perdão, ó Deus, pela tua bondade. Nós te louvamos, ó Deus, porque tu és o Deus eterno, o Deus único, o Deus que está conosco, que nos sustenta, que nos anima, que nos fortalece e que está conosco, ó Deus, mesmo em meio àqueles momentos mais difíceis pelos quais passamos. E por isso, Senhor, nós louvamos o nome da tua glória e te pedimos, ó Deus, que firmados nesta fé, nesta certeza, caminhemos até o fim, quando então receberemos a coroa da glória, receberemos a vitória verdadeira que será nos entregue por ti. Obrigado, Senhor, por tudo. Abençoa a tua igreja, abençoa os teus filhos. Nós te pedimos e te oramos unicamente no nome de Cristo. Amém, Senhor. Amém.